quero fazer um alerta aos homens, porque normalmente as mulheres, de uma maneira geral, elas conversam mais, elas são mais corajosas e expõem mais os próprios dramas no convívio familiar. O homem tem mania de esconder, né? Ele acha que com ele não é nada, que não vai acontecer, isso aqui não é nada, isso aqui passa, não vai ao médico, não faz exames, normalmente é assim. E o diabetes pode afetar a função sexual. Preste atenção, 1/3 dos pacientes diabéticos tem dificuldade de ereção. Os médicos orientam. A primeira medida para combater o problema é falar sobre o assunto, o que ainda é um tabu para muitos homens, infelizmente. Veja agora a reportagem de Natália Arcuri. E o senhor já ouviu falar que o diabetes pode inclusive estar relacionado à impotência sexual? Eu ia falar isso aí, tá? Para o senhor, falar sobre esse assunto é normal ou os homens ficam meio tímidos quando falam em relação à disfunção erétil? Não, se tem, não tem problema de falar, né? É uma coisa assim meio complicada. Gera um preconceito, né? O tema ainda é um tabu. Para você, falar sobre isso é normal ou dá vontade de fugir? Dá vontade de fugir. E tem gente que foge mesmo. Disfunção erétil, não quero falar. É difícil abrir o coração em rede nacional, mas este é um assunto de interesse público. Metade dos homens acima dos 40 anos de idade pode apresentar algum tipo de dificuldade relacionado à ereção. Uma pesquisa recente mostrou que a cada 3 casos de impotência sexual, 1 está relacionado ao diabetes, uma doença silenciosa e que pode, inclusive, afetar o relacionamento. Eles se fecham, evita relacionamentos. O comportamento dele é não buscar a parceira e a interpretação da parceira é que ele deixou de gostar dela, ela deixou de ser desejada e amada e isso só piora o relacionamento. Em média, os homens levam 5 anos até procurar ajuda médica. O estudo que relaciona o diabetes e a disfunção erétil foi feito pelo Centro de Referência em Saúde do Homem. A pesquisa mostrou que o açúcar em excesso no sangue afeta diretamente a dilatação dos vasos que irrigam o pênis, fator fundamental para a ereção. À medida que os nervos e os vasos vão sendo comprometidos pelo diabetes, o problema da ereção vai aparecendo. Após o início do diabetes, no geral, após 10 anos de diabetes, mais de 60% a 70% dos homens terão algum grau de disfunção erétil. Às vezes não tinha vontade de me relacionar, pelo fato de vergonha. Às vezes eu ficava com uma menina e aí não queria ter a relação porque eu sabia que eu não ia conseguir. É difícil, o preconceito eu acho que é muito grande. Este rapaz, de 30 anos, que não quer ser identificado, levou 1 ano e meio até procurar o médico e descobrir que os problemas sexuais eram causados pelo diabetes não diagnosticado. Eu sentia dor nas costas, a garganta, a boca ficava seca, fraqueza, as vistas ficavam embaçadas. Hoje, com a doença controlada, o problema está resolvido. Passar por isso foi um desastre. Mas aí depois que eu descobri que tinha um tratamento, aí minha vida voltou a ser o que era antes, normal, o que eu era. Segundo este urologista, o diabetes é apenas um dos vilões da atividade sexual. Álcool, cigarro, pressão alta, sedentarismo e alterações hormonais também podem levar à impotência, que tem que ser vista como um sinal de alerta para doenças ainda mais graves. O problema de ereção pode antecipar em até 5 anos um evento vascular como um infarto e derrame. Quanto mais cedo o paciente procura ajuda médica, mais simples é a solução para a impotência sexual. O tratamento à base de remédios é suficiente para reverter os quadros leves de disfunção erétil. Mas, em casos mais graves, pode ser preciso uma cirurgia para um implante de prótese peniana. A medicina está fazendo a parte dela, mas cabe aos homens deixar de lado o preconceito e ter a consciência de que falar sobre o assunto ainda é o melhor remédio. Pode até não conversar com outro homem, que é mais difícil dividir isso com outro homem, mas principalmente com a parceira.
para ela não seguir a interpretação que o problema é dela. Falar sobre esse assunto para os homens, sobre disfunção erétil, é um assunto complicado? Não, muitos não aceitam, são tudo machistas. Não O querem senhor? nenhum problema. Cuido da minha saúde. Como disse o médico, você tem que buscar sempre ajuda, o diálogo, a conversa. E antes mesmo de falar com o seu melhor amigo ou com um familiar, busque sempre o diálogo com a pessoa amada, ou seja, com a sua esposa, com a sua companheira, com a sua namorada. Ninguém vai entender melhor você que estiver passando por um problema, seja ele qual for, né, de saúde principalmente, do que a pessoa que está ao seu lado, vivendo todos os dias com você como uma cúmplice mesmo. E ela vai te ajudar, vai marcar a consulta médica, vai estar do seu lado em todos os momentos e você com certeza vai ter uma vida muito melhor, pode ter certeza.